A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Sempre um prazer, sempre uma honra muito grande poder adentrar ao seu lar, em meio à sua família e compartilhar sempre um trecho aqui das Sagradas Escrituras. Nesse programa eu gostaria de compartilhar com você acerca do Evangelho de Marcos no capítulo 5. Na verdade eu vou falar sobre o capítulo inteiro, então não vamos ler aqui o capítulo, mas eu queria que você pudesse encontrar uma Bíblia e de alguma maneira você ir acompanhando aquilo que eu vou estar aqui discorrendo. Nesse capítulo 5, só para situar você no contexto, nós percebemos a missão do Senhor Jesus, na verdade aquilo que ele veio fazer. Em 1 João capítulo 3, no verso 8, diz que o Senhor Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E o que nós vemos aqui nesse capítulo 5 é justamente essa manifestação na vida de um endemoniado gadareno. Depois nós vemos a ressurreição da filha de Jairo e a cura de uma mulher enferma. O Senhor Jesus se manifestando para destruir aquilo que era maligno. João capítulo 10, verso 10 diz que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E o que nós vemos aqui é o Senhor Jesus trazendo vida em abundância a este gadareno, à casa de Jairo e esta mulher enferma há 12 anos, acometida de uma hemorragia. Lucas capítulo 4, verso 18 diz que o Senhor Jesus veio para proclamar libertação aos cativos. Um dos pontos da missão de Jesus seria proclamar libertação aos cativos. E nós vemos o Senhor aqui trazendo libertação a este possesso gadareno, a casa de Jairo e esta mulher enferma de 12 anos. A dinâmica do ministério de Jesus, segundo Mateus capítulo 9, no verso 35, era percorrer cidades e povoados, indo aonde o povo estava, onde as pessoas estavam com as suas necessidades. Aí ele diz o texto lá, ensinando, que ele era uma das ministrações do Senhor Jesus, era ensinar acerca do reino de Deus, acerca da vontade do Senhor, ensinando, pregando o evangelho do reino, o Senhor Jesus manifestando o plano de salvação, a forma em que as pessoas poderiam ser salvas, e curando, diz o texto lá. Eu estou falando de Marcos, ou melhor, de Mateus 9,35, curando. E a palavra curando no texto grego, o verbo é terapeu, ou seja, fazendo terapia, servindo, cuidando, restaurando e evidentemente curando. Era o que o Senhor Jesus fazia. Então esse pano de fundo eu trago para você entender aquilo que nós vamos falar a partir do capítulo 5 de Marcos. Nós vemos aqui nesse capítulo, como eu falei, 3 grandes milagres do Senhor Jesus. Do verso 1 até o verso 14, você tem a história do endemoniado gerazeno ou gadareno, algumas traduções falam. E o Senhor Jesus, então, chegando à margem, no outra margem do mar da Galileia, a terra dos gerazenos, ao desembarcar, ele viu que saía dos sepulcros. Bom, já começa por aí. Não é uma vida normal alguém morar entre os sepulcros. Saía dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. E aí ele começa a falar. Vivia nos sepulcros, nem com cadeias alguém podia segurá-lo, Muitas vezes ele foi preso com grilhões de cadeias e não conseguiam segurá-lo. As cadeias eram quebradas, grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia, de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando ele vê o Senhor Jesus se aproximando, ele diz: o Senhor veio aqui para nos colocar em perdição, vieste para perder-nos. Então o Senhor Jesus ordena que aquele espírito imundo saísse daquele homem, e ele então permite que aquele espírito imundo saísse do homem e entrasse numa manada de porcos, coisas que nós temos algumas dificuldades para entender, mas o Senhor Jesus ele promoveu a libertação desse homem que era espiritualmente morto, ou seja, Jesus não era o Senhor da vida dele. A pessoa pode estar viva,
mas não ter Cristo reinando na sua vida, então ela é viva fisicamente, mas espiritualmente morta. Fisicamente desajustada, porque ninguém segurava, ninguém conseguia prendê-lo, né? Nenhum grilhão, nada absolutamente conseguia segurá-lo. Então, uma pessoa com uma força descomunal, né? Fisicamente desajustado, emocionalmente desequilibrado, ou seja, ele gritava o tempo todo, sem parar o tempo todo, sem descanso, clamando, gritando, ferindo-se com pedras. Ou seja, não era uma pessoa normal, não era uma pessoa com um ajuste emocional ou com as emoções em equilíbrio, não, totalmente desajustado, mentalmente perturbado, né? O verso 5 especialmente fala sobre isso, andava de dia e de noite. Uma pessoa que anda o tempo todo gritando, berrando, não pode ser uma pessoa mentalmente ajustada. Socialmente desajustado também. Por quê? Porque em Lucas 8, um texto que eu não li, é o texto paralelo aqui, no verso 27, diz que esse homem, ele não morava em casa e ele andava pelado, ele andava nu pelas ruas. Então você vê o tamanho do desajuste desse homem, né? Ele estava socialmente desajustado. E aí o que acontece? O Senhor Jesus se manifesta na vida dele, expulsa aquela legião de demônios, que eram 2.000 demônios, né? Segundo o que nós lemos aqui no texto, né? Era uma manada de porcos, onde os demônios entram. Aqueles demônios, eles tinham jurisdição sobre aquele Chora, que é aquele país, aquele lugar, né? Eles estavam ali, os porqueiros fogem, e o que me chama a atenção é o que está no verso 15. Assim que o Senhor Jesus promove a libertação daquele homem, diz o texto: indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tiver a legião. Então o que nós temos, um antes e um depois. O endemoniado, o que tiver a legião, o antes e o depois. O depois, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. É isso que a ação de Jesus provoca na vida de uma pessoa, ou das pessoas. Temor. Temor é honra, temor é consideração, não é medo. Eles olhavam para aquela pessoa, não pode ser a mesma pessoa. Totalmente desajustado, uma pessoa sem qualquer tipo de senso ou pudor. Não pode ser a mesma pessoa. Pode. Quando o Senhor Jesus se manifesta, o milagre acontece. Quando o Senhor Jesus se manifesta, a vida da pessoa ela é completamente transformada. Então nós vemos aqui o antes e o depois. E aí o Senhor Jesus diz para ele: olha, faz o seguinte, já que você quer me seguir, faça primeiro uma coisa, volta para a tua casa, vai para a tua casa. Verso 19, capítulo 5 do Evangelho de Marcos: volta para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ou seja, você tem uma missão na sua família, você tem uma missão entre os seus familiares. Antes de você querer me seguir, me acompanhar, você volta para a tua casa, você volta para a tua família, declara o amor de Deus, como Ele te alcançou, como teve compaixão da sua vida, mostra o antes e mostra o depois. Era isso que Jesus estava dizendo. Tem muitas pessoas hoje que falam: pastor, eu quero pregar, pastor, eu quero ir para a África. Pastor, volta para a tua casa, volta para o meio da tua família, mostra o amor de Deus e como Ele te alcançou, como Ele restaurou a sua vida, seus valores, seus princípios. É isso que precisa acontecer. Entende o que eu estou falando? Claro que entende. Segunda coisa, nós temos a partir do verso 21 a história da ressurreição da filha de Jairo. Acompanhe comigo ali, se você tiver uma Bíblia por aí, né? O Senhor Jesus voltando então desse episódio do Gadareno, grande multidão seguindo, e um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, verso 22 do capítulo 5, chegou, prostra-se aos seus pés, e esta é a verdadeira adoração, quando a pessoa se inclina, quando ela se prostra. A adoração é prosquinel é colocar a cara no chão, é colocar a cara no pó. Ele foi lá, se prostrou diante do Senhor Jesus, e o texto diz que insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Eu gosto demais disso aqui. Jesus foi com ele, ele clamou, ele pediu, ele buscou: minha filha, minha casa precisa de um milagre, precisa da tua presença. Eu estou indo. E aí eu vou saltar aqui, daqui a pouco eu volto.
é a história da mulher hemorrágica, a mulher com hemorragia. Vamos lá para o versículo 35 do capítulo 5. Quando Jesus rumava com Jairo para a sua casa, vem o plantonista, a pessoa de plantão que sempre tem a notícia ruim para dar. Olha, não incomoda mais o mestre, a tua filhinha já morreu, deixa ele em paz. Então o Senhor Jesus não acode, não atende, não aceita, não recebe aquelas palavras e diz: não temas, crê somente. Escuta o que eu estou dizendo, não temas, crê somente. Temos muitos motivos para descrer, temos muitos motivos para ter medo. Há guerras, rumores de guerras, destruição aqui e lá, o inimigo se levantando. Não temas, crê somente, não dê bola para as más notícias, não atenda ao caos, entenda que o Senhor continua com o controle de todas as coisas nas suas mãos. Não temas, crê somente. Chama Tiago, chama Pedro e João, e os pais da criança entram para dentro do quarto, anunciam uma palavra dizendo: olha, a menina não está morta, mas ela dorme. As pessoas que estavam ali na casa começaram a rir de Jesus. Então lá dentro, no recôndito, porta fechada, o Senhor Jesus realiza o milagre, diz: Talita cumi, menina, eu te mando, levanta-te. E a menina foi ressuscitada e devolvida ao seio da sua família. Jesus mandou que lhe dessem a comer, né? E assim o milagre foi consumado. Muitas vezes nós temos esses nossos pedidos entalados aqui na garganta. É muita dor, é muito sofrimento, é muita batalha. E aí o Senhor Jesus, ele prontamente, no caso de Jairo, atendeu aquele pedido, e vem essa parada inesperada, essa parada angustiante para atender aquela mulher com fluxo de sangue. Eu sempre digo que Jesus não demora, Jesus ele atende. E se por alguma razão houver uma parada, o milagre lá na frente vai ser maior ainda. É assim que eu creio e é nisso que eu confio. Eu sei que o Senhor tem preparado o meu milagre e eu sei que o Senhor tem preparado o seu milagre. Creia nisso. Pode parecer demorado, mas quando o Senhor está trabalhando, o milagre lá na frente é ainda maior, esplêndido, maravilhoso, pronto para arrancar de nós a melhor adoração e o melhor louvor que nós podemos entregar ao Senhor. Nós voltamos ao capítulo 5, verso 25 em diante, quando certa mulher que há 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia também, muito havia padecido na mão dos médicos, de muitos médicos, indo de mal a pior. Ela escutou falar da fama de Jesus e ela pensou consigo: se eu conseguir apenas tocar na orla do manto, eu vou ficar curada. E como mulher na época não poderia estar naquele lugar, mas ela não quis saber, ela foi, ela correu, se esgueirou, entrou no meio daqueles homens e tocou na orla de Jesus. Jesus para e fala: saiu o poder de mim, alguém me tocou. E a mulher então, cônscia daquilo que havia acontecido no seu corpo, porque ela ficou imediatamente livre do seu flagelo, diz o texto, ou seja, ela foi instantaneamente curada. E ela diz: fui eu, Senhor. E então o Senhor libera uma palavra de vida sobre ela, dizendo: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. O Senhor libera uma palavra de vida com ela. Então, gente, eu citei aqui o caso do gadareno, eu citei aqui o caso de Jairo, né, a ressurreição da sua filhinha, eu citei aqui o caso da mulher com hemorragia, e certamente tem o seu caso, certamente tem a sua vida, certamente tem o seu problema, certamente tem a sua dificuldade, certamente tem as suas lutas, e talvez você também esteja como qualquer um deles, esperando um grande milagre da parte do Senhor. O que fazer? Como alcançar a restauração do Senhor? Se meu tempo permitir, eu quero compartilhar alguns princípios com você. Primeira coisa, nós precisamos aprender a ir para Jesus. Nós temos que aprender a ir para Jesus. Não buscar aqui, não buscar lá, mas buscar na pessoa de Cristo, buscar na pessoa do Senhor Jesus a cura, a restauração, a vitória, a bênção, seja que palavra você queira usar aqui neste momento. O gadareno, ele correu para Jesus, diz o verso de número 6, ele correu para Jesus. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou. Então, Jesus está aqui, ele corre na sua direção em busca do seu milagre, em busca da sua restauração. Jairo, versículo 22, foi atrás de Jesus.
Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Se achega a ele. Eu vou para Jesus. Eu busco em Jesus. Eu busco em Cristo Jesus aquilo que eu estou precisando. Então, o gadareno foi, Jairo foi, a mulher com fluxo de sangue, verso 27, diz que ela veio ouvindo a fama de Jesus por trás dele e toca na orla da sua veste. Então nós precisamos de Cristo, é a primeira coisa. Quando você não souber o que fazer, saiba onde ir. Quando você não souber o que fazer, saiba onde ir. Vá à pessoa de Cristo. Segunda coisa, nós precisamos aprender a vencer os obstáculos. Tem muitos obstáculos. Muitos obstáculos. No verso 9, na história do gadareno, nós percebemos que havia uma legião de demônios na vida dele. E ele precisava, vamos dizer assim, vencer essa possessão. Verso 9 nos apresenta isso. Quando nós não soubermos o que fazer, precisamos saber aonde ir. Quando nós estivermos em dificuldade, essa dificuldade ela precisa ser apresentada ao Senhor. No caso do gadareno, era a possessão. No caso de Jairo, versículo 22, era a sua posição. Diz o texto que se chega a ele um dos principais da sinagoga. Agora veja bem, judeu de alta posição, tendo que abrir mão da sua religião, da sua igreja, da sua posição, e o texto diz que ele se prostra aos pés do Senhor. Ou seja, naquele momento, quando é por um filho, quando é por uma filha, a gente joga título no chão, a gente joga posição no chão, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós queremos o melhor para a nossa família. É ou não é verdade? Então naquele momento, a posição dele era o que menos importava. A posição dele, a melhor posição, era a posição de cara no chão, de cara no pó, de rosto prostrado. Então nós às vezes não sabemos o que fazer, mas sabemos onde ir. Muitas vezes nós temos que entender que os obstáculos, eles precisam ser vencidos. No caso da mulher com fluxo de sangue, verso 27, nos fala de uma multidão. Nós poderíamos aqui trabalhar isso aqui, daria um programa inteiro, a questão do preconceito. Ela tinha que vencer o preconceito de ser mulher, e pior ainda, a pessoa que tinha um fluxo de sangue, que derramava sangue, ela era tida como imunda, constantemente imunda. E uma vez imunda, ela não poderia conviver na sociedade, ela não poderia estar ali. Então esse preconceito todo, que muitas vezes é criado, gerado, lançado sobre a vida de uma pessoa, ele precisa ser vencido. É um obstáculo a ser vencido. A vergonha. Gente, 12 anos, diz o texto, 12 anos sangrando. 12 anos gastando o seu dinheiro, padecendo, diz o texto, na mão dos médicos. Quanta vergonha, quanta humilhação essa mulher não teve que passar, quantas limitações ela não sofreu. O marido não podia chegar perto, porque se tornava imundo, era igualmente contaminado. Os filhos, se tivesse filhos. Então existe uma série de obstáculos que precisavam ser vencidos. E ela os venceu, deixou de lado, correu para a pessoa de Cristo. Incredulidade é outro obstáculo, né? Verso 36 que eu disse para você, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, que eram as palavras dos portadores de notícias ruins, no caso de Jairo, Jesus disse: não temas, crê somente. Então a incredulidade é um impedimento, é um obstáculo. O medo é um obstáculo. Família, gente, família que deveria ser uma bênção nas nossas vidas, muitas vezes é um impedimento para a glória de Deus, é um impedimento para que o milagre aconteça. A família, ao invés de ajudar, ela estraga, ela atrapalha, ela impede. Então tem várias coisas aqui que eu poderia trabalhar. A formação, como eu falei antes, muitas vezes não, aquela posição, olha quem eu sou, olha os títulos que eu tenho. Tudo isso precisa cair. São obstáculos que nós precisamos aprender a jogar por chão, a jogar por terra, para que alcancemos a graça e a misericórdia do Senhor. Então os obstáculos, tocar em Jesus é outro ponto, ou sermos tocados por Ele. Impõe as mãos, tocou-lhe na veste,
tomando pela mão. Tudo são coisas que nós vemos acontecendo aqui nesse texto. Então nós precisamos aprender a tocar no nosso Mestre. Quarta coisa, nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus. Em meio a tantas vozes, espírito imundo, sai desse homem. Talita cumi, ou seja, levanta, menina. E a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. São as palavras que nós temos que aprender a ouvir. Tantas vozes, tantos sons, tanto barulho, vivemos dias de barulho. E no meio disso nós precisamos aprender a ouvir e a discernir a voz do Senhor. E por fim, meu querido, nós precisamos crer em Jesus. A tua fé te salvou. Não temas, crê somente. 1 João capítulo 5, verso 4 diz: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tudo se resume na fé que nós temos. Não fé em qualquer coisa, não fé em alguém que não seja a pessoa de Cristo. Fé em Jesus, fé em Deus, vai mudar a sua estrutura, a sua história e a sua vida. Creia nisso. Vamos orar em nome de Jesus. Paizinho, muito obrigado por mais uma edição deste programa. Muito obrigado pela liberdade que tenho de ministrar a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque neste momento nós aprendemos a chegar até Cristo, a chegar na pessoa do Senhor Jesus, para encontrarmos a restauração, para encontrarmos o nosso milagre. Queremos aprender a vencer os obstáculos, queremos aprender a tocar em Jesus ou sermos tocados por Ele. Nós queremos, Pai, ouvir a voz do Senhor Jesus. Nós queremos exercitar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, sabendo que dele vem o nosso milagre. Abençoa esta casa, abençoa esta família, e aquele ou aquela que chora neste momento, o consolo do Teu Espírito Santo esteja ali, Pai, ministrando a cura, a libertação e a vitória em nome do Senhor. Nós oramos assim agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus
faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande,